Olá pessoal, estamos começando agora mais um módulo do curso de Histotecnologia Masterclass. Esse curso que é um curso de histopatologia de 8 módulos. Finalizamos então o primeiro e o segundo módulo e agora estamos iniciando mais um módulo, o terceiro módulo. Primeiro de tudo, eu quero agradecer as pessoas que investiram nesse curso e depositaram a sua confiança no curso, né, para adquirir então a sua capacitação e a sua atualização no setor de histotecnologia. Então, o que eu tenho que fazer aqui, que eu gostaria de fazer, é agradecer essas pessoas que confiaram no curso. Muito bem. Pessoal aqui que já está com a gente, já veio do primeiro e segundo módulo, já me conhece, meu nome é Jefferson Martins Gomes, e aí está a minha formação, minha experiência, tanto minha experiência profissional. Passando aqui mais um slide, como eu já falei para vocês, iniciamos com o primeiro módulo de introdução, né, à tecnologia, falando um pouquinho da organização, administração, falamos um pouquinho também do setor de recepção de materiais, principalmente, que era o objetivo do módulo, né? Então passamos para o segundo módulo, falamos sobre o processamento, inclusão e microtomia. E agora chegamos finalmente ao terceiro módulo, nosso curso de histotecnologia Masterclass, turma Masterclass. Vocês podem tá percebendo uma mudança que eu fiz na nomenclatura do módulo, né? E aí eu fiz essa mudança na nomenclatura do módulo porque eu percebi que havia uma necessidade de acrescentar algumas coisas mais. Então, no módulo 3 a gente vai ver o arquivamento e o descarte. E assim como nos outros módulos também eu fiz pequenas alterações. Por exemplo, o módulo 4 vai ser apenas agora saúde do trabalhador. Eu tirei a parte de legislação que era ambíguo, na verdade. Dizia a mesma coisa. Então, a nomenclatura do módulo vai ser essa. Módulo 4, saúde do trabalhador. E eu vou adiantar aqui o módulo de sistema e controle de qualidade, deixando no sexto módulo técnicas auxiliares ao diagnóstico e assim por diante. Bom, para iniciarmos então este módulo, terceiro módulo, chamado arquivamento e descarte, gostaria que a gente relembrasse algumas coisas lá do módulo 1, que era o módulo de introdução, né? Organização, administração e recepção de materiais, de material histopatológico. Mais especificamente, a parte de organização, no que diz respeito a essa resolução da Anvisa, número 50 de 2002, que fala da programação física e setorização, que fala, na verdade, do layout do setor de histopatologia, da estrutura física do setor de histopatologia. Então vem aqui comigo, vamos ler. Define a programação física informando parâmetros para a área mínima dos ambientes e a área que irá depender das atividades a serem realizadas e dos equipamentos a serem utilizados. Segundo a norma, o setor de anatomia patológica e citopatologia deve apresentar o seguinte programa mínimo, ou seja, ele apresenta nessa resolução, nessa norma, os setores que vão constar o setor todo da histopatologia. Então, quais setores vão pertencer à histopatologia? Como a gente viu lá no primeiro módulo, será a sala de recepção de materiais, ok? Sala de macroscopia,
né? Sala da área técnica, muito bem, sala de imunohistoquímica, sala de microscopia, biópsia e congelação, alguns vão ter ou não, né? Como a gente já falou lá também. Sala de necrópsia, também alguns vão ter ou não. E sala de arquivo de peças, lâminas, blocos e fotografia. E assim como a sala da secretaria. Então, esses são os locais em que o setor de histopatologia vai apresentar. Uns vão ser obrigatórios, outros não vão ser obrigatórios, uns vão estar presentes e outros não vão estar presentes. Vai depender muito da estrutura ali do gestor quer implantar no seu laboratório. Então, prosseguindo para a gente visualizar melhor isso nesse esqueminha, se vocês se lembram, esse esquema eu apresentei no primeiro módulo, né? É um esqueminha básico, falando aqui mais ou menos onde estão os setores. Você vê aqui a sala de recepção, né, de materiais, macroscopia, microtomia, uma sala de imunohistoquímica, a sala da área técnica, a sala do arquivo, a sala administrativa, a sala da secretaria, enfim. E aqui em destaque eu coloquei a sala da recepção e classificação, que na verdade é a sala da recepção, né? E aqui em destaque também coloquei as salas de arquivo e as salas da secretaria. Muito bem. Passando para o próximo slide. Então, o que a gente percebe no setor de histopatologia? O arquivamento e o descarte são os últimos processos a serem realizados em um setor de patologia. Ok? Eles são os últimos processos a serem realizados. E cada setor ele poderá gerar documentos, dados, informação e ou resíduos que a princípio ou vão ser arquivados por um determinado período de tempo ou vão ser descartados. Por exemplo, sala da macroscopia. Sala da macroscopia. Então, o que ela vai gerar? A sala da macroscopia no seu subprocesso ali da macroscopia, ela vai gerar ao seu final, primeiro, os blocos de parafina, não é verdade? Os blocos na verdade, os blocos para serem processados, né? As cassetes para serem material clivado para ser processado nos aparelhos. Vai gerar isso. Que é o que? Informação. É um dado bruto. E também vai gerar resíduos. Vai gerar o que? A reserva da peça. E essa reserva da peça, do material que não foi todo processado, vai sobrar material de reserva de peça. Por quê? Porque daquela peça a gente tira uma amostragem, tanto de tecido normal como de tecido com neoplasia, vamos dizer assim. Então, daquela peça vai ser tirada uma amostragem, tá? E do que sobrar da peça a gente vai chamar de reserva de peça cirúrgica. E essa reserva de peça cirúrgica, ela vai, vamos ver aqui no texto de novo, olha, ela vai ser arquivada por um determinado período de tempo ou descartada. Nesse caso da reserva de peça, vai ser armazenada e depois desse período de tempo ela vai ser descartada.
Por que ela vai ser armazenada? Porque essa reserva de peça, ela contém ainda informação. Então, se o patologista não conseguir extrair toda a informação daquela amostragem que foi processada no aparelho, que foi clivada, que foi incluída, que foi clorada e que está na mesa dele em forma de lâmina, se o patologista não conseguir extrair toda a informação que ele necessita para dar um diagnóstico no laudo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que o macroscopista faça mais amostragens para ele, ok? Ou ele vai pedir para ele visualizar essa peça. Então, o que o macroscopista vai fazer? Vai lá nesta reserva de peça que está arquivado, né? Essa peça cirúrgica, vai buscar e vai fazer esses dois procedimentos. Ou fazer mais clivagem, mais amostragens, vai tirar mais amostragens daquela peça, ou ele vai pegar toda aquela peça para que o próprio patologista possa tirar a sua dúvida finalmente. Ok? Então a reserva de peça, ela é isso, ela é um dado bruto, ela contém informações e por isso ela tem que ser armazenada por um determinado período de tempo. Ok? Então, vamos passar agora, por exemplo, para a sala da área técnica. A sala da área técnica, ela pode armazenar, então, qual tipo de material que a sala da área técnica pode armazenar? Primeiro, bloco de parafina, ok? Que é o mesmo princípio da reserva de peça. O macroscopista, ele pode pedir mais lâminas daquele material. Então, esse bloco ele tem que ficar guardado para que, se o patologista tiver dúvidas, se aquela lâmina que está na mesa dele não é suficiente, ele pode pedir o quê? Recorte daquele bloco. E assim ele vai ter mais informações para dar o diagnóstico correto. E assim acontece também com os blocos que são separados para imunohistoquímica, com os blocos que são separados para coloração especial e também com os reagentes e corantes. Só que no caso dos reagentes e corantes, eles caem no item de descarte, ok? Eles caem no item de descarte. Então, os blocos de parafina eles vão ser arquivados e os reagentes e corantes que foram já utilizados, bastante utilizados, saturados ou que passaram da validade de uso, eles vão ser descartados e a gente vai falar aqui, né, neste módulo como isso vai se proceder. Então, o que acontece, passando agora para outro setor, a sala de imunohistoquímica vai ser o mesmo princípio da sala da área técnica. Mas percebam que na sala da área técnica eu botei aqui blocos para imuno. E na sala da imunohistoquímica eu botei blocos de imunohistoquímica. Por quê? Acontece muito quando o patologista ele dá o diagnóstico, né? Ele faz uma marcação na lâmina ou no bloco, ou ele chama a área técnica e diz, olha, esse bloco aqui e essa lâmina, esse material, vocês têm que separar, ok? Porque foi detectado uma neoplasia nele. E provavelmente ele vai ser separado para ser realizado imunohistoquímica, ok? Então, de imediato, a gente coloca esses blocos separados, arquivados, para quê? Para quando for solicitado imunohistoquímica,
seja mais ágil essa busca exatamente por esses blocos. Então esses blocos já ficam separados, para ir para a imunohistoquímica. Por que isso acontece? Para agilizar o trabalho dentro da área técnica. E quando já foi feita a imunohistoquímica, eles ficam em um arquivo separado ali indicando que já foi feita a imunohistoquímica daquele material. E tudo isso é protocolado, seja em livros, seja em cadernos, ou seja, num sistema informatizado, ok, gente? Vamos passar agora para o outro setor, sala de microscopia. Qual é o dado, qual é o documento, qual é a informação que é gerada aí, que é arquivada? É exatamente as lâminas, entendeu? É as lâminas que o patologista acabou de ler, liberou o laudo, acabou o trabalho de microtomia e essas lâminas vão ser arquivadas, como a gente vai ver daqui a pouco. E um dos últimos setores ali é a sala da secretaria, que vai ser arquivado os documentos de requisição e pedido de exame, os laudos, relatórios de macroscopia e outros documentos referentes ao material do cliente. Passando agora. Então, gente, o que seria então o arquivamento? Segundo o dicionário, o arquivamento é a ação de guardar documento, papel ou processo que, embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência, pode servir como auxílio para eventuais averiguações ou comprovações. E foi isso exatamente que a gente viu no slide anterior. Por isso que eu mantive aqui esses quadrinhos, para vocês lembrarem de tudo que eu tinha falado antes no slide anterior. Então vamos ler de novo o que é o arquivamento. É a ação de guardar documento, papel ou processo que, embora já tenha perdido a data de validade ou esgotado a sua vigência, pode servir como auxílio para eventuais averiguações. Te lembra quando eu falei que o patologista ele pode pedir, não é verdade? Ou comprovações. Te lembra no caso do bloco de imunohistoquímica que eu falei? Pois é. Então, as averiguações caem exatamente, por exemplo, na reserva de peças, nos blocos de parafina, nas próprias lâminas, né? Porque muitas vezes no laboratório há pedido de revisão de lâmina também. E as comprovações caem exatamente onde? Na reserva de imunohistoquímica, na reserva de coloração especial, no próprio arquivamento. Eu falei reserva, mas é arquivo de imunohistoquímica e arquivo de coloração especial. E no próprio arquivamento de requisições e pedidos de exame, dos laudos, né? Dos exames, dos relatórios de macroscopia, na verdade, as comprovações, esses documentos servem de comprovação. Ok? Então vamos passar aqui. Então, vamos nos direcionar agora para o que diz a legislação. Né? Temos o parecer do Conselho Federal de Medicina 2074 de 2014, onde o artigo 9, ele diz assim: as cópias de laudos, os blocos histológicos e as lâminas deverão ser mantidos em arquivo no laboratório de patologia que realizou o exame anatomopatológico, respeitando-se, para tanto, os prazos e normas estabelecidos na legislação vigente. Em parágrafo único, ele continua: deve ser garantido ao paciente ou ao seu representante legal a retirada de bloco e lâmina de seus exames,
quando assim o desejarem, cabendo à instituição responsável pela guarda elaborar documento dessa entrega e ser assinado pelo requisitante, o qual deve ser arquivado junto ao respectivo laudo, ou seja, esse documento de entrega de bloco, de entrega de material, ele também vai ser arquivado. Então, o que a gente conclui disso? Primeiro, que o laboratório ele deve dispor de uma estrutura física e de uma área adequada ao funcionamento dos arquivos de laudos, mas não só de laudos, de blocos, ok? De lâminas e das requisições liberadas pela secretaria. Então, 2. Todos os blocos provenientes da área técnica, bem como as lâminas provenientes da microscopia e todas as requisições liberadas pela secretaria, são arquivados segundo as técnicas preconizadas para arquivos de laudos. Ok? Então, elas são arquivadas segundo as técnicas que a gente vai aprender na próxima aula, ok? Então, essas técnicas que a gente vai aprender nas próximas aulas. Porque esta aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Agradeço a sua presença, a sua participação e até a próxima aula.